Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de ReZero, episódio 14, que foi o confronto do Wilhelm contra a Theresia. E foi um episódio bem pesado, bem dramático, com bastante carga emocional. E caraca, o pessoal da Star fez um bom trabalho. O episódio foi muito bom, gostei bastante dele. A trilha sonora brilhou e o passado da Theresia, caraca, foi bem pesado. Essa família aí do Wilhelm, que na verdade é do Reinhard, caraca, é bem quebrada. Então eu tenho bastante coisa para falar sobre esse episódio, então vamos parar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal aí, deixem o like também, ativem o sininho para vocês ficarem por dentro das notificações dos vídeos e também verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana. E vamos embora! Simbora! Bom, gente, o episódio começa bem brevemente com a cena da Theresia conhecendo o Wilhelm. Aí, mas é bem breve, eu vou retomar essa cena aí mais tarde. Então vamos deixá-la de lado por enquanto e vamos pro presente. Que o Wilhelm tá lutando aí contra o, vamos dizer, o cadáver reanimado da Theresia aí. E a luta aí até que não é assim, em quesito de coreografia não é das melhores, mas não é ruim. Tem vários momentos, tem uns giros de câmera e tudo mais. Então a animação continua excelente, mas também a ação não é o foco desse episódio. O foco é ser dramático e com bastante carga emocional. Então, esse episódio se saiu muito bem. O Wilhelm, apesar de ferido, lembrando que a Theresia, reanimada aí, ela tem a bênção divina do Deus da Morte. Então, qualquer ferimento que o Wilhelm tenha não vai cicatrizar até ela desaparecer ou ele sair do alcance dela. Com isso, o Wilhelm parte para a briga, ele vai para o bombardeio para cima dela sem nenhuma piedade. E ele teria até conseguido esse golpe aí, teria dado certo se o Henkel, o filho do Wilhelm, não aparecesse aí para distrair ele. Com isso ele acabou sendo ferido pela própria esposa por causa da distração. E bom, novamente, lembrando, qualquer ferimento que ele receba não vai ser curado. O lance é que a Theresia, que novamente está reanimada e não tem nenhuma vontade própria, vai para cima do Henkel. E como a gente bem sabe, ele não serve nem pro cheiro. Ele tenta lutar contra ela, se bem que nem daria uma tentativa de luta. Ele foi tirado da luta rapidamente, e ela ele desembanhou a espada e ele perdeu a espada para a avó dele facilmente. E bom, isso ia acabar uma cena de morte se o Reinhard não aparecesse aí para ajudar os dois. E bom, aqui que começa o peso dramático e emocional, porque o Reinhard vai desembanhar a espada dele e a gente não sabe quais são os requisitos para essa espada aí, que é super poderosa aí, lendária e tudo mais aí. Essa espada a gente não sabe quais são os requisitos para a pessoa ser um oponente digno para essa espada, ou qualquer coisa desse gênero. A gente não só sai da espada quando ela bem quiser. Mas bom, o negócio aqui, a cena dele desembanhando a espada é muito legal, fica tudo tremendo aí, quase vibrando com o desembanho da espada, foi muito massa. E eu preciso dizer, eu queria muito ter visto uma luta mais longa entre o Reinhard e a Theresia, mas mesmo assim, é uma pena que não teve, nada é perfeito, mas o negócio é que o cara acabou com ela em um único golpe. É assim na novel também, gente, caso alguém queira saber da novel, bom, essa luta é bem rápida assim mesmo. O negócio é que o Wilhelm implora pro Reinhard não atacar ela, que ele é o oponente da Theresia, que a Theresia é dele, mas o Reinhard não adianta. Ele vai cumprir isso sem nenhum remorso. E bom, o negócio aqui, durante o corte que ele vai dando, vai aparecendo umas imagens aí. Esse tipo de coisa tá aparecendo aí bastante. Eu quero dizer que tem bastante simbolismo nesse episódio aí. Eu vou entrar em mais detalhes no decorrer do vídeo, mas o negócio aqui, nessa parte aí, quando eu não tinha percebido, alguém veio me pontuar durante esse episódio, eu fui pontuado sobre isso. Mas o negócio aqui, aí é como se o Reinhard tivesse perdendo uma parte da humanidade dele, que muita gente pode achar estranho, mas eu creio que não seja tão estranho assim. Eu vou tentar ser mais claro no decorrer do vídeo. Mas o que importa mesmo é que, além dele estar perdendo um pedaço da humanidade dele com esse corte aí, porque apesar dele dizer que
ela é um cadáver que não é a avó dele no final do episódio. Olha, eu duvido muito, porque quando a Teresia foi golpeada e foi, vamos dizer, morta novamente pelo Reinhard, aí ela começou a retomar a consciência. Da mesma forma que aconteceu com Kurgan no episódio passado. Ele foi derrotado pelo Garfield e aí retomou um pouquinho da humanidade dele. Se bem que ele já estava tendo alguns resquícios da personalidade, da humanidade dele. E bom, aqui não foi muito diferente, porque começa todo o flashback da Teresia, mostrando como é que ela era, como era uma criancinha novinha. E ela era mostrada como uma garota muito gentil, muito educada, que não gostava de lutas, até que ela recebeu a bênção do mestre de armas. E essa cena também é muito legal. Ficou do nada tudo preto e branco, ficou vermelho, simbolizando os cabelos, que ela já tinha a marca registrada da família dela. E o negócio é que ela recebeu a bênção do mestre de armas, só que o tio dela, ele já havia percebido essa proteção, como já foi dito, além de ser hereditário, também permite que a pessoa anterior, o mestre de armas anterior, saiba quem foi que recebeu essa bênção. E bom, o lance é que com isso ela conseguiu derrotar o irmão mais velho dela, que vivia treinando para ser o próximo mestre de armas. É muito triste ver o que vem daqui para frente, porque além dela ter, vamos dizer, estraçalhado os sonhos do irmão mais velho dela, também vem o tio dela dizendo para ela pegar a espada, sendo que não é exatamente só o tio. Já já eu entro em detalhes sobre isso. O negócio é que tem uma imagem aí, quando ela tá entre os dois e a fonte tá logo atrás, é como se ela tivesse presa em uma gaiola aí, e é muito simbólico isso, porque ela tá presa ao destino de ser um mestre de armas, sendo que ela não queria pegar em uma espada de jeito nenhum. Ela nunca gostou de pegar uma espada. Uma das razões por isso é que ela já tinha a bênção do Deus da Morte. Nessa época ela já tinha a bênção do Deus da Morte, só que os outros não sabiam disso. Ela estava escondendo. Isso tudo é coisa explicada na novel. Tem muitos detalhes que a novel foi retirada em relação ao anime, mas mesmo assim o anime ainda fez bonito, eu preciso dizer. O negócio aqui. Depois disso, brotou a guerra demi-humana e foi um massacre tremendo, porque a Teresia não participou dela. Lembrando, ela não gosta da batalha, principalmente por causa do mestre de armas e também por causa da benção dela, mas também dentre outros fatores que eu não tô lembrado direito, eu não tô lembrado de tudo da novel. O negócio é que o irmão mais velho dela, apesar de ter ficado frustrado por ter perdido a chance de ser um mestre de armas, ainda assim amava a Teresia. Ele era muito gente boa com ela, ele gostava muito dela. Então aqui mostra que o cara era bem honrado, bem legal. Eu queria muito ter conhecido ele. E ia ser muito legal ver uma história dele. Esse cara é muito gente boa, por sinal. Mas o negócio é que não durou muito essa felicidade ou esse momento de conforto que ele deu, porque depois de um tempo ele acabou morrendo. Não só ele, os outros irmãos da Teresa também acabaram morrendo e o tio dela também. Um detalhe que foi cortado na novel é que nesse momento o tio da Teresa havia percebido o quão babaca ele tinha sido, forçando a Teresa a ser a próxima mestre de armas, e também se arrependeu de ter dado esse, vamos dizer, ter dado toda essa pressão em cima dela e também muitas outras coisas. Ele se arrependeu do destino que ela teve de ser uma mestre de armas. O negócio é que, o lance é que quando vem o pessoal falando pegue a espada, aí não é só o tio dela que tá falando, também é o próprio Deus da espada aí que tá falando aí pra ela pegar a espada, e fica falando o tempo todo, sendo que o tempo todo no anime é representado pelo tio, mas fiquem sabendo que nesse momento aí é o Deus da espada que tá falando pra ela pegar a espada, não é só o tio não. E também é o destino, porque fica sendo dito, aí eu acho que é na web novel, que é a versão inicial da novel. Bom, nessa parte, aí também é dito que o destino pregou essa peça o tempo todo na Teresa. Ele ficou brincando o tempo todo. E bom, depois disso, a Teresia desistiu novamente. Ela não queria lutar novamente, apesar dela ter pego a espada aí o tempo todo. Mas o negócio é que ela pegou a espada depois. Depois quando ela conheceu o Wilhelm. E aí a gente volta para aquela cena do início do episódio,
deles se conhecendo, aí ela perguntando se ele odiava flores ou se ele gostava delas. E aí ele fica perguntando: o que uma mulher como você faz aí tão cedo? Só que lembrando, eles não se conheciam direito nessa época. Ele não sabia que ela era uma mestra de armas e tudo mais. E aí vem todo umas cenas da primeira temporada que a gente vê ele se conhecendo, ele se apaixonando por ela se apaixonando por ele desafiando ela para uma briga e também vencendo ela e falando que ele usa a espada para proteger ela. E também vem a cena do beijo dos dois, que é muito bonito. Toda essa cena tá muito bonita. Tem uma trilha sonora lindíssima tocando aí, tá muito bonito esse episódio. E como eu já falei, é um episódio com carga emocional. Então é muito legal ver essa parte de ReZero. É muito legal mesmo. O lance é que vai dando um tempinho aí, além dela perguntar se ele gosta de flores, ele falando que não odeia elas, e ela pergunta se ele ama ela, mas ele não fala, mas ele obviamente ama ela de todo jeito. E isso vai ser retomado mais lá pra frente. Mas bom, o negócio aqui. Vai dando um time skip aí dos dois se casando, apesar de não mostrar, mas tá mostrando ela tendo o Henkel aí, eles tendo um filho, ele treinando o Henkel, ele também crescendo e tendo uma esposa também, só que na novel, ou web novel, não sei ao certo, é dito que ela acabou adquirindo a doença da Bela Adormecida. Como assim? Não sei como. O negócio é que essa doença faz com que a pessoa fique dormindo por longos períodos, até acordar brevemente para retomar algumas coisinhas aí, só que chega num ponto que não acorda mais. Depois de um tempo, a pessoa não acorda mais. E também vai passando mais um tempinho e mostrando aquela ida antes da caça à baleia branca, que a Teresia foi solicitada, ela foi chamada para ser vamos dizer, a líder do esquadrão para caçar a baleia branca, mas o negócio aqui, ela tinha se aposentado de ser a mestra de armas aí, ela estava aposentada, mas ela aceitou o cargo, ela quer lutar para proteger alguma coisa, usar a espada para proteger alguém, e o Wilhelm vai ser esse propósito e a família que ela tem agora. E bom, o negócio é que o Wilhelm é totalmente contra essa ideia, ele não quer que ela vá, sendo que nesse período também estava rolando o sumiço de uma garota da realeza aí, que muitos suspeitam que é a Felt. Não vou dar certeza sobre isso, mas vai que. A Teresia fez um ferimento no ombro do Wilhelm aí para ver se conseguia dar um tranquilizante nele, para ver se ajudava ele a ficar mais tranquilo, mas o negócio é que um detalhe que não foi dito aqui no episódio é que ela já tinha controle sobre a bênção do Deus da Morte. Depois de um tempo, ela estava meio que usando uma faca de cozinha, só que ela havia se cortado. Mas foi nesse período que ela aprendeu a controlar esse poder que ela tem. Então, ela não precisa mais ter medo de muita coisa. Ela finalmente aceitou o destino dela e finalmente conseguiu aprender a controlar esse poder dela. Com isso, ela tenta convencer ele a ficar mais tranquilo e, apesar de relutante, ele aceitou, ele engoliu essa história. E bom, ela conversa um pouquinho mais com ele sobre esse lance de ser um espadachim e que ela vai lutar e que ele é um capitão e que o Wilhelm é um capitão aí de um esquadrão que vai procurar a garota desaparecida da realeza. E bom, com isso ele teve que engolir, ele aceitou. O negócio aqui, a Teresia pergunta se ele ama ela e ele não fala nada, mas a gente sabe que sim. O negócio aqui, ela pede para ele falar ele depois que ela voltar e aí vai a caça à baleia. Só que, como a gente bem sabe, ela acabou morrendo durante isso. Só que aqui esse flashback adiciona mais sobre isso. O negócio aqui, durante essa caça, a gente bem sabe que a bênção acabou sendo passada. Ela perdeu a bênção do mestre de armas e foi passada para o Reinhard. Novamente, ela pode saber quem é o próximo mestre de armas. E bom, como a gente bem sabe, foi um desastre aí. Acabou todo mundo morrendo, praticamente. Tirando a Teresia, que estava aí numa boa, até que ela encontra a encapetada. É, a Pandora. Ela encontrou a Pandora aí e, bom, ela sabe que... Ela não sabe exatamente o que ela é, mas ela sabe que ela é perigosa. Então a Teresia pegou uma espada aí, já que a espada mega pica aí que ela tem não vai ser desembainhada de jeito nenhum. Então ela pega a espada como por aí e foi pra cima dela. E deu certo. Lembrando,
mesmo que ela não seja mais a mestra de armas, ela ainda é uma excelente espadachim. E acabou matando ela. Só que, como a gente bem sabe, não adiantou. E aí a Pandora chegou perto dela e aí fala que quer entender ela, só que alguma coisa acontece. Aí é dito na novela que a Teresa não exatamente morreu. Aí ela foi nocauteada de alguma forma. Aí eu creio que a Pandora deva ter matado ela. Eu não sei se esse detalhe é mostrado na novel ou na web novel, mas o negócio é que a partir daí o corpo da Teresa sumiu. Ninguém sabe onde é que ela tá. Eu creio que a Pandora deve ter aprontado alguma coisa aí. Como a gente bem sabe, a Pandora é um cheat por si só, da mesma forma que o Reinhard. Só que no caso da Pandora eu acho que é ainda mais absurdo. A Teresia aí retomou a consciência dela, apesar de estar meio que reanimada, e ela conversa, ela tem um último momento de conversa com o Wilhelm e tenta falar que torce para eles serem uma família feliz, que eles tenham felicidade apesar dos problemas que eles têm, mas ela tá torcendo para que eles tenham uma vida boa. Bom, o Wilhelm vai se despedindo falando que queria ter dito isso para ela, mas ela já sabe que ele ama ela. Ele não precisa falar. As ações dele, o olhar, a forma como ele agia, as ações, tudo gritava para ela: eu te amo. Mas mesmo assim ele ainda fala para ela que ama ela e ela ama ele, e vai desaparecendo em luz aí, e acabou morrendo novamente, acabou morrendo para valer. Eu preciso dizer que esse momento aí com a trilha sonora e tudo mais foi muito bonito. Eu gostei muito desse episódio. Foi um episódio com uma carga emocional enorme. Apesar de eu ter ficado narrando aqui, eu quero que vocês saibam que foi muito bonito. É sério, gente, foi lindíssimo. Foi bem pesado, bem dramático. E também o pós-crédito sobre isso, que talvez nem dê pra chamar de pós-crédito, já que geralmente pós-crédito é uma ceninha curta. Mas o negócio aqui, após isso, porque o Henkel aí que tá pé da vida fala pro Reinhard que ele matou a avó dele de novo, que ele vai espalhar para todo mundo que ele não é digno de ser o mestre de armas, e vai espalhar um monte de coisa ruim pro Reinhard não ser assim. Só que tem um porém. Eu não sei se é na novel ou na web novel, que é dito que aí o Reinhard tá se tornando cada vez mais robótico, ele não tá tendo mais emoções, ele tá se tornando cada vez mais perfeito, e isso é um problema o tempo todo, e o Henkel não quer que ele seja assim, que ele quer que ele seja diferente. Apesar do jeito babaca dele, ele quer que o Reinhard não se torne um robô ou alguém sem alma. E até o Wilhelm também não quer que ele seja assim, porque ele chama o neto de Reinhard. Só que como o Reinhard tá agindo meio, vamos dizer, robótico, por assim dizendo, ele tá falando que fez a coisa certa, que ela não era a avó dele, que era um cadáver aí, ele fala que ele fez a coisa certa, ou pelo menos ele pensa, na cabeça dele tá certo. E aí o Wilhelm para de chamar ele pelo nome e acaba chamando ele de mestre de armas Reinhardt, e pede para ele ir para ajudar quem mais precisa de ajuda. E ele vai embora, o Wilhelm vai embora aí, e o Henkel fica aí todo triste, com raiva, falando que todo mundo deveria morrer, mas é porque ele estava tentando juntar os cacos da família. E toda essa família despedaçada aí acabou se tornando cada vez mais despedaçada. E bom, acabou o episódio assim, com esse clima bem pesado, bem dramático. E indo para as minhas considerações, olha, como eu já devo ter deixado bem claro aqui no vídeo, eu gostei bastante desse episódio. Foi muito pesado, bem dramático e foi muito legal, eu gostei bastante. A trilha sonora aí tava ótima, eu gostei muito desse tipo de coisa. Apesar dos detalhes que foram cortados da novel ou da web novel, bom, mesmo assim o episódio ainda tem bastante mérito. Eu gostei bastante e eu vou continuar assistindo. Quem gostou do episódio, deixa aí nos comentários se vocês gostaram também. Então, eu vou continuar assistindo, estou interessado, estou muito curioso para ver como é que vai ser o desfecho desse arco de contra-ataque, então eu vou continuar assistindo. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.